Agora, por que nós deveríamos nos importar? Por que você deveria se importar com isso? Por que você deveria viver uma vida transformada de todos os dias, se importando se a sua vida se encaixa com aquilo que aconteceu com você, com o perdão que o Senhor Jesus Cristo outorgou na cruz por você, que Ele deu na cruz por você? Por que você deveria se importar com aquilo que você fala, com as coisas que você faz, com a sua honestidade, com a sua santidade de vida? Por que você deveria se importar? Em primeiro lugar, você deveria se importar porque sem Jesus você buscaria a salvação pela obediência à lei. Lembre-se que Isaías estava ainda na época da antiga aliança. E as pessoas buscavam redimir os seus pecados, levando cordeiros e animais para serem sacrificados no templo. Olha só o que nós estamos dizendo. Se não fosse por Jesus, você iria ainda hoje tentar buscar a salvação pela obediência à lei, com sacrifícios e tudo mais. Acontece que a própria palavra de Deus diz que não, e nunca foi, pela obediência à lei que alguém encontrou a graça salvadora do Senhor. Não. O próprio Senhor estabeleceu a lei para que o povo se exercitasse no conhecimento e no temor a Ele, mas não era isso que levava alguém à salvação, atos apenas. O Senhor mesmo, através do profeta, diz que se os sacrifícios, que Ele não se agradava dos sacrifícios, das reuniões solenes, que era um coração quebrantado, a esse sim o Senhor parava para ouvir. Mas então vem o Senhor Jesus e Ele morre na cruz para perdão dos nossos pecados, do seu e do meu pecado. E diz o texto aqui que Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calada, Ele não abriu a boca, ali no versículo 7. Com um julgamento opressivo Ele foi levado, e foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. E por que se importar? Sabe por quê? Porque era você que deveria estar lá. É por sua causa que isso aconteceu. E o que é que você faz? É como na apresentação que nós vimos aqui no início. Você recebe a cura, a salvação, e depois com seus próprios atos, o seu desprezo, a sua falta de importância, de sentimento de importância daquilo que o Senhor fez, você crucifica o Senhor. Em segundo lugar, os sofrimentos de Jesus foram os seus sofrimentos. Em que sentido isso? Os sofrimentos de Jesus foram os seus sofrimentos. E por que isso? O Senhor Jesus, como nós acabamos de ler, diz que Ele foi rejeitado, desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi experimentado no sofrimento. De quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Para muitas pessoas isso parece descrever a situação em que você está agora. Eu uma vez entrei num templo hindu, lá em Singapura. Entrei naquele templo, enquanto muitos colegas ali do Instituto Haggai tinham ido em templos evangélicos, eu disse, eu vou entrar num templo hindu hoje. Eu queria conhecer aquilo. E havia vários deuses incrustados na parede. Não havia 1 centímetro da parede que não tivesse um deus. Com corpo de gente, cara de elefante, ou de outro animal. Todos eles dourados, também cheios de pedras preciosas. E aqueles deuses forravam as paredes. E aí entrando lá, eu tive que tirar o meu sapato para entrar ali. Acredite em mim, quando eu cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi lavar meus pés, porque aquele chão ali estava totalmente encebado. E havia no canto um tipo de um oratório, uma capelinha, e havia um Deus dourado ali dentro.
E era um pouquinho antes de começar a celebração deles. De repente aquele templo começou a se inundar de gente. Mas começou a se inundar de gente. E as pessoas começaram a se assentar no chão diante daquele templo e ficavam olhando aquilo como se vissem a coisa mais linda do mundo. Aquele bicho com cara de elefante ali. E eu perguntei para alguém que estava tocando os instrumentos, que era aquele templo e tudo mais, e alguém explicou que aquele templo tinha o nome de um Deus e que ele faria uma aparição. Eu disse, eu vou ficar aqui. Eu quero ver essa aparição. E de repente, depois de muito tempo de pé, sem cadeiras, todo mundo apinhado, sem ventilador, sem janelas abertas, nada. Depois de horas ali de pé, todo mundo apinhado. Sabe o que é alguma coisa? Sabe uma coisa que vem na minha cabeça? Se fosse crente de igreja, ia dizer assim, tem muito calor aqui, eu vou me embora. Não é? Ou iria dizer assim, nessa igreja eu não volto mais. Todo mundo apinhando aqui, horas de pé. Lá fora tinha uma tonelada de sapatos. Como eu cheguei antes, meu sapato estava embaixo de todos. Eu tive que ficar esperando o pessoal ali no estacionamento de sapatos. Ainda bem que não pegaram o meu sapato. Numa fração de segundos, apareceu um homem atrás de uma cortina, um velho, com algumas pinturas pelo corpo e com um fraldão. Estava seminu, só com aquele fraldão. Abriram e fecharam a cortina. E aquele povo veio ao delírio emocional. Como eles se importavam com aquilo. Então veio o homem com uma bandeja, com cinzas. As pessoas passavam o dedo naquela cinza e passavam na testa. Aquela cinza tinha alguma coisa pegajosa e todos saíam com aquela marca que vinha da testa até a ponta do nariz. E todos indo embora, felizes, cheios. E cheios do quê? O que foi que aquele Deus fez para eles? O que foi que aquelas coisas tinham feito para eles? Nada. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Os sofrimentos de Jesus ali na cruz foram os meus sofrimentos. E por que é que eu não me importo mais? Por que é que eu não vivo mais essa fé no Senhor Jesus? Por que é que eu não vivo como alguém liberto pelo sangue do Senhor? Com mais efusividade. Quando o seu time ganha, dia seguinte você vai com a camiseta do seu time, né? Orgulhoso. Você vai lá, seu time ganhou. E você foi salvo pelo Senhor Jesus, mas você não anda como alguém que foi salvo e orgulhoso do Salvador que você tem, né? O seu time cai para a segunda divisão, você pinta a camiseta de roxo e sai dizendo, orgulhoso, né? Daquele seu time lá. Não é verdade? Desculpa a referência. Mas Jesus fez muito mais. A sua banda de rock vai cantar na cidade, você compra uma camiseta. Eu vou. Não é? A minha banda de rock, eu vou. Você vai viajar num lugar e você volta de lá com a camiseta. Eu estive lá. Você estuda numa universidade, você coloca o adesivo. Universidade tal. E a fé no Senhor Jesus Cristo e aquilo que aconteceu na sua vida com o Senhor Jesus, você não vive como se importasse com isso. Você não vive como se importasse. 3. Sem Jesus, o castigo pelos seus pecados seriam carregados por você mesmo. Nós sempre falamos isso, mas parece que são palavras no vazio. Aquela cruz de espinhos era minha, não era dele, era sua, não era dele. Aqueles cravos na mão eram seus, não eram do Senhor Jesus. Mas pior do que isso, a vergonha, a culpa, o sofrimento, tudo aquilo foi e deveria ter sido
sobre você. Sem Ele, teria sido sobre você.